Vamos conversar a partir de agora, gente, com o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Carlos Lima, que faz a gentileza de nos atender. Oi, professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Roberto. É um prazer estar de novo na CNN e poder conversar com vocês. Professor, a gente acompanhou o ataque à maternidade em Mariupol e desde ontem a gente tem falado sobre esse outro ataque a um teatro que abrigava claramente civis. Informações que comprovam esse abrigo com mulheres, com crianças, não só circulam na internet, como havia uma sinalização. Aquela coisa, aqui há crianças, uma sinalização que podia ser visto de longe. Como é que esses ataques e esses crimes de guerra, é até difícil, né, a gente falar de crimes de guerra, é quase que medieval tentar explicar e entender que existem regras, mesmo por trás de conflitos e por trás de uma guerra. Mas como é que esses crimes de guerra estão afetando a imagem do governo Vladimir Putin e quais são os limites da comunidade internacional para atuar em relação a eles? Bem, a questão dos crimes de guerra, nesse momento, está se transformando numa arma poderosa nos discursos dos chefes de Estado, da OTAN e até mesmo do outro lado do conflito, porque, se nós formos lembrar, esse conflito todo iniciou-se com acusações de genocídio que estaria ocorrendo nas regiões separatistas na Ucrânia. Os crimes de guerra, basicamente, são as violações daquelas regras fundamentais que a comunidade internacional, Rússia incluída, China incluída, todos os países basicamente fazem parte das convenções de Genebra, que consideraram que essas regras não podem ser violadas. Há um nível de humanidade dentro da guerra, e esse nível de humanidade deve ser respeitado. Podemos falar que crimes de guerra estão ocorrendo? Claramente, crimes de guerra parecem estar ocorrendo, há indícios, há testemunhos. O grande problema é como identificar a responsabilização. Uma coisa é dizer que um Estado cometeu crime de guerra, outra coisa é descobrir como indivíduos, quais os indivíduos são os responsáveis. Nesse momento, nós temos investigações abertas, nós temos uma investigação no Tribunal Penal Internacional já iniciada, mas também nós temos missões de fact-finding, de apuração dos fatos, para verificar violações de direitos humanos e violações das leis da guerra. O que significa isso? Que um caso está sendo montado para o futuro. Utilizar nesse momento o discurso crimes de guerra, criminoso de guerra, é algo importante para determinar qual é a posição de um país, qual é a pressão que se pode fazer, mas a definição final de quem é ou não um crime de guerra, isso será feito por um órgão específico. Existem diversos órgãos internacionais que poderão fazê-lo. Professora, a Tainá Falcão, minha parceira aqui do Visão, tem perguntas para você também. Oi, Tainá. Professor, boa tarde. Quero continuar extraindo informações de você a respeito desse assunto, porque já são 4 semanas, né, de guerra, de invasão da Ucrânia. Até aqui, pela sua experiência, já dá para dizer se Putin, por exemplo, que está aí, né, no epicentro da decisão de invadir a Ucrânia, muitas pessoas se dirigem a ele quando falam dos crimes de guerra, inclusive ao presidente Joe Biden recentemente numa declaração que teve até a reação do Kremlin. É possível já colocá-lo numa situação de que ele está envolvido num crime de guerra e que situações que a gente assistiu até aqui podem também ser apontadas para dar subsídio a essa informação de que ele teria cometido crime de guerra? Outras pessoas também surgirão no meio do caminho, mas nessas 4 semanas dá para fazer uma avaliação prévia? Avaliações prévias no mundo do direito internacional, elas são utilizadas para fins midiáticos, para fins de discurso político, para influenciar as tomadas de decisão durante um conflito. Dizer que alguém é um criminoso de guerra, hoje nós temos uma instituição feita exclusivamente para isso, o Tribunal Penal Internacional, com sede na Haia. Podem ser criados, fala-se muito nesse momento de se criar um tribunal especial para julgar os crimes cometidos na Ucrânia, como aconteceu na antiga ex-Iugoslávia, e lá nós tivemos um chefe de Estado que estava nos bancos dos réus, Slobodan Milosevic, que veio a falecer antes do julgamento,
mas que estava no banco dos réus. Dizer que chefe de Estado já é um crime de guerra, nesse momento, juridicamente, retira dele o direito de defesa, que deve ocorrer mesmo no Tribunal Penal Internacional, mesmo em qualquer tipo de tribunal. As atrocidades que estão acontecendo, quais são, você me perguntou, o que daria para caracterizar? O bombardeio de hospitais, o bombardeio de civis, a não distinção entre combatente e não combatente, o cerco de Mariupol, que é a maior tragédia que nós estamos assistindo cotidianamente, desde que eu comecei a acompanhar a guerra, desde o primeiro dia, Mariupol acaba sendo um desses focos de tragédia, deixar as pessoas sem acesso à água, deixar as pessoas sem acesso aos elementos básicos de vida, são todos elementos que estão tipificados nas convenções de Genebra. Outros elementos, por exemplo, atirar em usinas nucleares, causar um sofrimento indevido às populações civis. Tudo isso está ocorrendo. Podemos já atribuir isso a alguém? É uma decisão, do ponto de vista jurídico, por mais que pareça injusto, acaba sendo, nesse momento, precipitado, porque há um processo a ser seguido. Como o de ontem, na Corte Internacional de Justiça. A Rússia teve oportunidade de se defender daquilo que estava sendo acusada pela Ucrânia. Sim. Professor, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho por aí. Muito obrigado, sempre à disposição.